Gente, vocês acham que é possível ficar rico partindo do zero? Ficaram descrentes, não é mesmo? Normal, viu? Essa é a nossa primeira reação diante dessa pergunta. Mas com critério, dedicação e boas escolhas, essa meta está ao alcance de todos. Pode sim se tornar realidade. E isso eu não tirei da minha cabeça, tá? Mas de um livro que eu acabei de ler. E agora eu irei trazer as premissas básicas que o autor ensina nele e aplica em suas mentorias. Então eu lhes convido agora a ver o resumo. Eu irei trazer das principais ideias deste livro para inspirá-lo, mas é muito importante que vocês assistam ao vídeo sem julgamentos, para não bloquear o aprendizado de vocês. Eu prometo que eu vou usar o meu poder de síntese, deixando a ideia bem simples para facilitar o aprendizado e o entendimento de vocês sobre este conteúdo. Olá, para quem não me conhece, me chamo Edna Câmara e o vídeo de hoje eu lhes prometo que irá deixá-los um pouco melhor do que aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de ver, de assistir e principalmente de experienciar essas ideias deste livro. É o Milionário Automático ou Automaticamente Milionário, como você quiser traduzir. O autor David Barr, se escreve B-A-C-H, não é o David Beckham, tá? Esse livro tem mais de 3 milhões de cópias vendidas e foi recentemente traduzido para o nosso português, em setembro do ano passado. E eu rapidamente já o li, porque é um livro pequeno, fácil de entendimento, uma leitura super gostosa. E assim que terminar aqui, eu falo para vocês onde eu comprei, onde ele está disponível. Inclusive, vou deixar o link aqui no vídeo para quem quiser comprar também. Vale a pena ler e praticar todos os seus ensinamentos. Ele vai nos ensinar um método de prosperar na nossa vida financeira, através da organização. O livro não é tão grande e o autor nos leva, através de um método, de uma abordagem cotidianamente simples, testada e praticada por ele, pelos seus mentorados, a insights e reflexões sobre como automatizar nossa vida financeira, aonde nós precisamos apenas nos organizar e seguir esse plano que ele deixa aqui. O resto, gente, virá como consequência das nossas ações e das nossas atitudes. Vejam os detalhes. O primeiro insight do livro, ou ideia, é a máxima pague-se primeiro. O pague-se primeiro aqui, ele faz um paralelo com os governos. Uma estratégia utilizada pelos governos que, ao nos cobrar impostos, na antiguidade eles cobravam sempre no final do mês. E nós gastávamos todo o nosso dinheiro e não tinha dinheiro para pagar o DARF do imposto no final do mês. Então o governo, o que é que o governo fez? Inverteu a estratégia. Ele começou a reter o imposto na fonte, de onde vem nosso salário, e com isso não havia nenhuma possibilidade de nós, usuário deste salário mensal, ficar devendo os impostos para o governo. Então, por isso, a máxima do pague-se primeiro, utilizando a mesma estratégia dos governos. Porque, segundo o autor, o governo percebeu que, ao final do mês, os cidadãos comuns, eles já tinham gastado todo o seu salário e não sobrava dinheiro, não era por maldade, não sobrava simplesmente dinheiro para pagar seus impostos. Por isso, eles adotaram essa sistemática da retenção dos impostos do salário na fonte. Então a ideia é essa, é você reter, assim que receber o seu salário, uma pequena parte para os seus investimentos. Que você invista essa pequena parte mensalmente a um rendimento de 10% ao ano, e esse valor potencializado com os efeitos dos juros compostos irão nos ajudar a potencializar nossos investimentos para o futuro. E eu já deixei um vídeo falando sobre a magia dos juros compostos, vou deixar aqui um card para vocês no final desse vídeo para vocês assistirem e mergulharem um pouco mais nesse assunto, mas só depois do vídeo, tá bom? Segundo insight, ele nos faz ter, ao nos fazer uma pergunta, ao aumentar a sua renda, com o passar do tempo, onde o seu salário vai aumentando, desde o início da sua carreira até lá na sua maturidade, para um patamar bem melhor, você necessariamente foi economizando e investindo o seu dinheiro à medida que o seu salário foi crescendo ou não? Segundo ele, provavelmente não. Nós não fazemos, porque quanto mais ganhamos, mais gastamos. Ele fez pesquisa e ele chegou a essas conclusões. Nós, quando eu digo, é brasileiros e americanos e todo mundo, tá? Por isso, a tamanha necessidade que nós temos de olhar para dentro, de olhar para os nossos orçamentos e controlar os nossos gastos. Porque anos após anos, nós vamos realmente melhorando nosso salário. Saímos de estagiário, um salário menor e tal, daqui a pouco vamos lá para aquela mediana, né, de salário, de cargo, depois vamos avançando, mas nós não avançamos no controle de gastos e nem nos investimentos. Sim, avançamos somente em potenciais de gastos, muitas vezes desnecessários. Então o insight aqui é, quanto mais ganhamos, mais gastamos. O terceiro insight está diretamente relacionado ao insight anterior. Aqui ele afirma que cada um de nós
que temos renda ativa, que temos salários a receber no final do mês, já possuímos o bastante para começar a nossa trajetória de investidor e que, independente do valor do nosso salário, nós já ganhamos o suficiente para ficar rico. Pasme, é uma afirmação forte, não é mesmo? Eu já escuto você daí dizendo, pirou, não tem condição, olho para o meu salário e não vejo nem chegar ao final do mês, sem condição. Calma, ainda não tenha tanta restrição ao conteúdo do livro. Avalie, escute e aprenda. Eu realmente lhe peço aqui novamente para que você não faça esse julgamento. Só absorva as informações e depois faça contas. Ele tem um método e é o que eu vou lhes trazer agora. Veja como é a visão do autor. Ele chama o método de método Latte. Latte em inglês seria L-A-T-T-E. Tipo leite. É o método café com leite. Traduzindo. E, gente, não é brincadeira. É tão fundamentado o método que ele lançou em 2019, recentemente, um livro somente ensinando o método Latte. Aqui ele nos conta uma história bem curiosa, que após analisar a vida de uma senhora americana que ganhava salário mínimo e que estava assistindo a um dos seus seminários reclamando porque aqueles ensinamentos dele não se aplicavam à vida dela, porque segundo ela o seu salário não chegava ao final do mês, como tantos de nós, né, que porventura assistem esse vídeo. Aí ele propõe fazer uma análise diária dos seus gastos, diárias e também dentro de um mês. E aí foi olhar para o orçamento mensal dessa senhora. De cara ele identificou que todos os dias, ao sair de casa, ela tomava café fora de casa e lanchava antes do almoço. Com isso ela gastava $10 todos os dias. Ele então lhe perguntou quanto ela achava que precisava economizar diariamente para chegar lá na aposentadoria, lá na velhice, com um valor confortável para ela viver, guardado, né, investido. E ela respondeu que precisava de uns 70 a 80 mil dólares. Estamos falando de dólar, afinal de contas era um americano. Mas traduzindo para cá, seria em torno de 400 mil reais que ela precisava, ela achava que precisava na velhice dela, para ela ter guardado. E aí, após alguns cálculos que ele fez ali com ela ficou pasma. Qual foi a sugestão dele? Que retirasse um dos lanches, o café da manhã, ou o lanche do meio da manhã. $5 seria apenas o sacrifício de tirar $5 por dia. Isso aí, no final do mês, daria o quê? $150, né? $5 vezes 30, $150 ao final do mês, para que ela pegasse esses $150 e investisse ali pelos 30, 35 anos, com um retorno de 10%, que é a referência que ele usa aqui, e está muito pareada a nossa Selic, que hoje está em 10,25% ao ano. Pasme, ele chegou à conclusão, fazendo contas, que se ela fizesse esse sacrifício de tirar o café, ela economizaria para a aposentadoria $832 mil nesse período que eu falei, economizando apenas $5 por dia. E aí ela percebe que o café com leite dela estava inviabilizando, ou não, né, uma aposentadoria dela muito mais confortável. Por isso o método café com leite, o método Latte. Mas é claro que aqui o autor não estava nos chamando a atenção somente para um café que tomamos na rua, algo pequeno, um chocolate, um refrigerante, um lanche. Não é só isso, né? O método Latte, ele vai estruturar isso bem direitinho. Na realidade, ele está nos chamando a atenção para o fato de que não percebemos o quanto muitas vezes nós gastamos dinheiro com coisas desnecessárias e com coisas que vão inviabilizar um futuro melhor para a gente. Ele faz essa análise, esse paralelo. Tirando um café, que é uma coisa boba, ela vai chegar numa aposentadoria muito mais confortável, poderia dizer até milionária para ela. E aí, como ela não percebia isso, e nós não percebemos mesmo, isso é verdade, nós acabamos gastando sem perceber pequenas quantias que, somadas ao longo de um mês, ao longo de anos, vão ter uma interferência muito grande, né, na nossa vida, no futuro da nossa vida. Pior de tudo, gente, muitas vezes são gastos sistemáticos, diários, e que nós não percebemos, como era o caso dela. Que inseridos nas nossas rotinas, ele vai nos tirar um futuro confortável. Eu fiz um vídeo para vocês ano passado falando de 10 atitudes que eu tomei na minha vida financeira. Uma delas foi dar uma olhada exatamente como ele fez com ela para todos os meus gastos. E aí eu encontrei no meu stream, que eu não utilizava mais, eu retirei esse stream mensal. Isso me custava R$650 por ano. E eu tirei também as minhas taxas bancárias. Eu troquei por pontos Livelo. Isso, ao somar,
eu simplesmente fiz uma economia de R$950 mês. Então, esse era o meu fator Leire. Viu como encaixa? Então, assim, eu encontrei o meu fator Leire e esse valor de R$950 está sendo investido todo mês para minha aposentadoria ou para minha independência financeira. Eu vou decidir. Percebe como cada um de nós temos um fator Leire? E claro que o meu é totalmente diferente do seu. O seu pode ser um hábito que você tem diariamente na rua, um chocolate, um cigarro, uma cerveja, assinaturas mensais, como era o meu caso, de streaming que eu não utilizava, taxas que são embutidas ali, né, no nosso banco, que a gente não percebe, não avalia, não analisa nosso extrato. E aí vamos jogando esse dinheiro fora. Por quê? Porque é R$10. Porque muitas vezes uma taxa que a gente acha irrisória se olhar para um único mês. E segundo ele, esse hábito é diferente para cada um. Porque cada um de nós temos uma forma de viver, temos um gasto desnecessário diferente, né? Primamos por coisas diferentes. Vai perguntar para um chocolatra quanto é que ele gasta de chocolate, ele não percebe que ele gosta daquilo. Vai perguntar para uma pessoa que fuma, que ainda fuma, quanto é que ele gasta de cigarro por mês. Vai ficar chateado, né? Nunca vai querer olhar para aquele gasto que é tão ruim para ele, tanto financeiramente como para a saúde dele. Percebe? Esse é o nosso fator Leire individual. Então, para começar, o que é que o autor nos sugere? Que nós façamos uma varredura, exatamente como eu fiz lá no vídeo que eu gravei para vocês. E aí ali nós vamos perceber qual é o nosso fator Leire dentro do mês. E com isso nós vamos avaliar com a nossa família a possibilidade de retirá-lo. Agora não é simplesmente retirá-lo, eu também falo sobre isso. Você tem que pegar e ter uma meta para aquele valor que você economizou. Mensalmente ser constante. Todos os gastos que você fizer, você anota. Você faz uma autoanálise das suas finanças. Todos os gastos que você fizer, desde reais até os centavos. E também em dinheiro ou no cartão. Por aí você começa fazendo essa varredura financeira do que você está gastando, como você está gastando o seu dinheiro. Descobrindo o seu fator Leire, aí aquele dinheiro vai ser canalizado para o investimento. Mas se você é bem enxuto e assertivo, você já deve ter percebido qual é, só assistindo o vídeo, qual é o seu fator Leire. Percebeu já? Se percebeu, deixa aqui nos comentários para inspirar os nossos seguidores também a procurar os deles. Mas se você é daquele prolixo que precisa de mais detalhes, então ao terminar o vídeo, comece a pensar qual seria o seu fator Leire e comece a fazer essa varredura nas suas finanças, tá bem? Mas com esse objetivo de você pegar esse valor e investir em um ativo que te dê uma aposentadoria ou traça uma meta para aquele valor, mas que você investe esse valor todo mês. Ah, eu não sei fazer essa conta. Primeiro você precisa descobrir quanto é que você precisa para ter uma aposentadoria confortável, como foi o caso dessa senhora do livro. Aí descobrindo isso, você vai saber mês a mês qual é a fatia dessa economia que você vai ter que fazer. Mas primeiro olhe para dentro das suas finanças, tá bom? Se você quiser, eu deixei um vídeo aqui ano passado também falando de um plano que eu tenho para montar reserva de emergência. Esse plano eu montei primeiro fazendo todo o rastreamento dos nossos gastos e depois a gente identificou um valor que você pode investir por mês, tipo esse, não é um valor alto, e aí você vai com o efeito dos juros compostos, potencializando seus investimentos e chegar lá na sua aposentadoria com um valor muito mais interessante. Isso você pode fazer para a sua reserva de emergência, para a sua aposentadoria, para a meta que você tiver. Então eu vou deixar esse card desse vídeo aqui embaixo para que você assista após o final aqui do nosso vídeo, tá bem? Aqui ele quer simplesmente nos apontar essa identificação do problema, que de forma clara a gente não comece a justificar, porque todos nós temos a predisposição a justificar. E ele diz até que começa assim: sim, mas eu não serei capaz de economizar essa quantia por mês. Sim, mas essa quantia que ele está sugerindo é muito pequena para eu ter um futuro confortável com ela. Sim, mas eu já sou muito velho para começar agora. Sim, mas eu sou muito jovem, quero curtir a vida. Sim, mas eu não serei constante nos meus investimentos. Sim, mas a inflação lá na minha velhice vai corroer tudo que eu tenho. Sim, mas eu não vou conseguir. Enfim, percebe como a gente sim, mas e vai aí dando um monte de desculpas? Então pare de dar desculpas. Não seja bom nisso, principalmente para você mesmo. Trazendo bem para a nossa realidade, seria como nós tirarmos R$150 por mês, que é o plano que eu fiz lá nesse vídeo, e investir, por exemplo, no Tesouro, que nos dá ali 10% ao ano. Se for o Tesouro Selic, dá 10,25% nesse momento. Eu já fiz um vídeo também falando sobre esse assunto este ano, está recém-lançado aqui no canal. Eu posso deixar aqui para vocês. Lá tem o Tesouro Renda Mais, que é focado na sua aposentadoria. E você pode deixar o investimento automatizado na sua corretora ou no seu banco. Todo mês ele vai lá e retira da sua conta aquele valor do seu investimento.
Seguindo aqui, o autor nos dá várias dicas ainda para os nossos investimentos. Ele diz, inclusive, que é possível que você junte dinheiro, se capacite, né? Melhore a sua qualidade e arranje um emprego melhor. Ou então, que você pode investir com R$10, $10 numa cota de uma empresa na Bolsa de Valores ou até um fundo imobiliário. Então, tudo isso são dicas que ele nos traz nesse livro dele e que são potencializadoras de um futuro promissor, de um futuro melhor, através dos nossos investimentos. Enfim, o que não dá certo é você não fazer nada, não tomar uma atitude. Isso não vai dar certo mesmo. Para finalizar, gente, o autor nos traz um exemplo prático, nos trazendo aqui 3 pessoas. Como nós estamos falando de investimento, então para finalizar eu vou trazer esse exemplo prático que ele deixou no livro. Ele traz o exemplo da Kim, da Susan e do Billy. Eles investem R$3.600 por ano. Eu aportuguesei aqui, tá? R$3.600 por ano, que é uma média de R$10 por dia, R$300 por mês. Há um retorno de 10% ao ano. O que significa R$10 por dia, que é basicamente o valor do café da rua, né, que a gente toma, retirando para o investimento. Então eu retiraria aqui R$10 por dia para essa pessoa. Ela investia por 5 anos, o primeiro foi o Billy. O Billy investiu por 5 anos, R$10 por dia. Ele juntava e ao final do mês ele investia aqueles R$300. No final do ano, ele tinha investido R$3.600, tá certo? Então, ele investiu por 5 anos, R$3.600 cada ano, a um retorno de 10% ao ano. Pega aí a visão. Billy começou a investir aos 15 e investiu por 5 anos até seus 20 anos. Susan começou a investir aos 20 e investiu até os 28 anos. Portanto, ela aumentou um pouco mais o prazo. Ela investiu por 8 anos, exatamente a mesma quantia. Pegava R$10 por dia e juntava R$300 por mês, R$3.600 por ano, durante 8 anos, há um retorno de 10% ao ano. E Queen, que é a terceira pessoa, começa a investir aos 28 anos, após a Susan, e investe até a sua aposentadoria, aos 65 anos. Ele tem um investimento muito mais longevo, né? Ele ficou muito mais tempo investindo a mesma quantia, R$3.600 por ano, há um retorno de 10% ao ano. Então ele investiu dos 28 aos 65 anos. 38 anos aí, salvo engano, foi o tempo que ele investiu. Pasme, quem tem mais dinheiro para a sua aposentadoria dos 3 foi o Billy, que investiu por 5 anos, desde os 15 até os 20, foi a Susan, que investiu dos 20 aos 28 por 8 anos, ou foi Queen, que investiu dos 28 até aos 65 anos. Quem dá mais? Será que foi o Queen que investiu por tanto tempo? E vamos logo aos resultados. Ficaram curiosos, não é mesmo? Quero deixar claro que o fator tempo é fundamental para esse processo, gente. Ao atingir os 65 anos, Queen, investindo 38 anos, chegou a R$1.200.000. A gente fez uma adequação aqui, tá? Dos quais ele investiu 133 mil, o resto tudo foi o efeito mágico dos juros compostos, que potencializou seus resultados. Susan, que investiu somente por 8 anos, dos 20 aos 28, chegou a R$1.400.000, dos quais ela investiu apenas 28.800. O resto tudo foi efeito mágico dos juros compostos, juros sobre juros, do investimento dela de 8 anos. Bill e Susan pararam, só o Queen que continuou. E pasme mais uma vez, quem tinha o melhor resultado? Bill, que investiu dos 15 aos 20 anos. Somente 5 anos, investindo R$3.600 por ano. Ele simplesmente chegou a 1,7 milhões de reais no final para a sua aposentadoria, dos quais ele investiu apenas R$18 mil. O resto tudo foi o efeito mágico dos juros compostos. Nesse período de tempo, vocês aí achando que era Queen. Pois é, né? Nós todos nos enganamos. Quanto mais cedo começarmos, melhor a nossa trajetória de investidor. Eu sei que é desafiante. Eu sei que para um jovem de 15 anos começar a investir, isso não entra na cabeça dele. Foi Billy que acumulou a melhor quantia, a melhor e maior quantia, apenas 5 anos de investimento. Tempo é fundamental nessa equação, por isso a necessidade da gente começar a entender esse processo e começar o quanto antes. O autor ele tem essa prática, ele nos traz muitos exemplos bem práticos, inclusive do seu próprio cotidiano. Ele analisa também uma situação da própria casa. Ele tem um filho e esse filho sempre que saía de casa queria tomar uma água fora de casa. E ele não entendia e dizia: filho, por que você não traz uma garrafa com água? Por que você não deixa para tomar água quando voltar para casa?
E ele foi fazer contas para mostrar ao filho o quanto ele estava gastando toda vida que ele saía tomando aquela água fora de casa. Cada água a $5 vezes 30 dias. E aí passa, né? $150. E esse valor investido a 10% ao ano, com rendimento de 10% ao ano, somente isso já faria uma grande diferença nos investimentos de cada um. Isso é o que ele mostrou para o filho e o filho se convenceu. Porque é pura matemática, não é? Agora me fale, até aqui, o que você tirou desse resumo? Quais foram os ensinamentos para você? Você entendeu o método? Está disposto a pensar sobre isso? Se você estiver disposto a melhorar a sua jornada, aqui eu sugiro que você faça essa investigação e essa melhoria constante. Porque seria fundamental, então, para você, nesse momento, repensar nas suas finanças. Pense sobre isso. Para mim, foi fundamental adotar a premissa do pague-se primeiro, para exatamente não ficar postergando para o final do mês os meus investimentos. Então eu sempre vou lá, eu já sei quanto é que eu posso, eu retiro aquela quantidade das minhas economias e já levo para o investimento. Cada investimento meu tem uma meta. É a minha independência financeira, é a compra de algo que eu quero, é um lazer, é uma viagem, entendeu? Então todos os meus investimentos eu faço com metas. Sugiro que você comece pela sua reserva de emergência, se você ainda não a tem. Depois você vai pensando na sua aposentadoria. O autor aqui ele é muito focado na aposentadoria, mas para quem está iniciando, é jovem, pense primeiro em metas que você terá, ou que você teria antes da aposentadoria. Depois você vai trabalhando os outros assuntos, como a sua aposentadoria, mas não demore para fazer essa análise e a identificar os ofensores do seu orçamento. Crie uma sistemática mensal de olhar para os seus gastos. Isso é fácil, não é difícil. Com disciplina e compromisso. Priorize-se. Siga o exemplo dos governos, que primeiro retém para eles os nossos impostos em cima dos nossos salários. Pague-se primeiro. Esse é um hábito imprescindível de ser adotado por nós. Eu já encontrei o meu. O meu fator Leiro já está identificado e já está resolvido. E a cada ano, a cada mês, eu fico dando uma olhada para ver se tem novos que surgiram ali. Novos hábitos ruins que eu vou eliminar. Sugiro que você faça o mesmo. Eu realmente espero que o vídeo tenha contribuído com os seus insights, assim como contribuiu com os meus. E agora eu te peço 3 coisas. Se inscreva, curta e compartilhe o vídeo com aquelas pessoas que precisam também melhorar suas finanças e ter esses vários insights. E leia o livro, vou deixar aqui embaixo, né, o link para vocês comprarem. Não é caro. Se quiser pode pegar a versão digital e ler em casa, sem problema, do seu computador. Vamos espalhar essa ideia e mudar para melhor a nossa organização financeira. Acredite, é possível e só depende de você.